Salve pessoal! Começamos então a análise de um novo livro, UFSC, UDESC. Esse livro chama Nós. É um livro de Salim Miguel, escritor que está relacionado à literatura catarinense. Então vamos dar uma olhada melhor nessa obra, vamos conhecer bem o livro e o autor. Vamos lá! O livro Nós, de Salim Miguel, então, pertence à literatura contemporânea catarinense, literatura de Santa Catarina. Foi publicado no ano de 2015 e nós vamos explicar a seguir que esse livro deve ser classificado como parte daquilo que a gente chama de gênero policial, tá certo? Então, trata-se de uma novela policial. A gente vai esclarecer isso melhor na sequência, tá? Mas, enfim, essa é a classificação. Novela policial. Presta bastante atenção também no seguinte, o fato de ser literatura catarinense. Alguns livros eles vão enfatizar algumas questões locais, a linguagem local, costumes regionais, e a gente pode dizer que esses livros então eles podem ter um componente de regionalismo. É o caso do livro Nós. Diferente do que acontece, por exemplo, com outro livro catarinense que tem no programa de livros obrigatórios, que é o Fantasias Eletivas, de Carlos Henrique Schroeder. Fantasias Eletivas é um livro que é catarinense, mas não tem nada de regionalista. É um romance urbano somente. Agora, o Nós, ele vai ter alguns momentos em que ele se passa em Florianópolis. Não só isso, mas vai registrar a linguagem típica do manezinho em alguns momentos do livro. Vai trazer a referência a atividades econômicas características, né, de Florianópolis, especialmente da tradição da pesca artesanal, do trabalho das rendeiras. Essas coisas vão aparecendo. O folclore da ilha, as histórias das bruxas, essas coisas todas que fazem parte da cultura local, que são elementos então de regionalismo, aparecem no livro. Então fica atento para isso, tá legal? Existe um componente de regionalismo no livro. Só tem um detalhe, o livro também vai mostrar outros cenários, como Brasília vai ser, por exemplo, o cenário predominante do livro. Florianópolis é um cenário que não é o predominante. Mesmo assim, o livro contém traços de regionalismo. É isso que eu queria te dizer, beleza? Fechou? Então tá legal. Agora então, gente, a gente vai explicar um pouco mais sobre as características do Salim Miguel, que é o autor dessa obra. Vamos dar uma olhada? Bora lá. Olha só, o Salim Miguel, ele nasceu em 1924 no Líbano. Olha só, esse grande escritor que está associado à literatura catarinense, ele nasceu em 24 no Líbano e veio a falecer em 2016, certo? Inclusive, ele teve boa parte da vida dele, sim, em Florianópolis, ou na grande Florianópolis, como em Biguaçu, por exemplo, mas veio a falecer em Brasília, né? Então a gente explica agora essa trajetória do autor. Vejam, o Salim Miguel então nasceu em 1924 nessa cidade chamada Farsouron, ou enfim, desculpa aí, acho que o meu libanês não é tão bom quanto o meu português, mas, bom, a pronúncia talvez não seja exatamente assim, mas, enfim, o nome da cidade então onde o Salim Miguel nasceu é esse, Farsouron. E ele nasce em 24 e logo, quando tem 5 anos de idade, ele chega aqui na grande Florianópolis. A família se estabeleceu provisoriamente em São Pedro de Alcântara, mas a comunidade germânica ali era muito fechada e a família libanesa não se sentiu muito bem adaptada ao contexto. Daí então que passam a viver em Biguaçu. A família do Salim Miguel, então, libaneses, inclusive o próprio Salim, passam a viver em Biguaçu. Sabe, Biguaçu vai ser um grande cenário da obra do Salim Miguel, ele vai colocar muitos dos seus personagens em Biguaçu, muitas das histórias dele se passam em Biguaçu, muitos dos contos do Salim Miguel, ou mesmo, né, inclusive até o livro Nur na Escuridão, por exemplo, vai trazer referências fortes aqui a esse cenário de Biguaçu, que são obras importantes do autor. Mas o livro que a gente está lendo chama Nós, e o cenário predominante a gente já falou que é Brasília. Aparece um pouquinho de Florianópolis também. E Biguaçu? Para não deixar de falar de Biguaçu. Biguaçu é citado uma única vez no livro. Única vez. Que é quando um personagem diz que foi sair de Florianópolis e ele estava querendo correr o Brasil inteiro. Aí ele acaba pegando uma carona de Floripa até Biguaçu. De Biguaçu depois ele vai pegar um ônibus. E aí ele vai acabar indo depois para São Paulo e tal. E depois vai parar em Brasília. Então a gente tem uma notícia de que o personagem Tu, que é o nome do personagem no livro, passou por Biguaçu. Mas só é citado uma única vez, é dito o nome da cidade, passei ali por Biguaçu. É só isso, tá? Então Biguaçu não é propriamente um cenário do livro, não. Tá legal? É isso.
diferente do que acontece em outras obras desse autor, em que ele valorizava muito o cenário de Biguaçu, não é o caso do livro Nós. Nós tem como cenário predominante Brasília, mas também vai citar alguns outros lugares, e Floripa chega a ser um cenário também importante, mas não o predominante. O predominante é Brasília, beleza? É isso. Bom, te liga só, o Salim viveu então em Biguaçu, depois os estudos dele mesmo, ele vai acabar completando aqui em Florianópolis, certo? E Floripa, então, é uma cidade que faz parte, né, de todo o contexto também de agitação do qual participou o Salim Miguel. Agitação política e cultural, tá certo? Sob o ponto de vista da agitação política, o Salim e a esposa dele, Eglê Malheiros, eram identificados com a esquerda durante a época, inclusive, da ditadura. Em 64, inclusive, o Salim Miguel foi preso. Bom, a Eglê também foi presa. O fato é que o Salim Miguel preso, ele chegou a ficar sabendo, inclusive, na prisão, que uma livraria da qual ele, Salim Miguel, era um dos proprietários, uma livraria que também pertencia ao Salim, foi invadida por simpatizantes do regime militar que arrancaram os livros lá de dentro, livros comunistas, e queimaram em praça pública, certo? Então a gente teve aqui um episódio quase que medieval, aqui em Florianópolis, na Praça 15, praça central da cidade, livros foram queimados em praça pública e eram livros da livraria do Salim Miguel. Observa então que o autor ele sofreu consequências da ditadura, e quando ele falava sobre esse episódio da queima dos livros, da invasão da livraria, dos livros queimados em praça pública, ele dava para ver que ele se comovia muito com essa história. É realmente uma história muito triste, o que pode haver de mais brutal, né? É o fato da gente ter, né, o desprezo pelas ideias, queimar livros, é a barbárie, né? E o Salim se comovia muito contando essa história. Mas enfim, o fato é que o Salim Miguel, então, ele sofreu consequências da ditadura. Será que tem alguma coisa da ditadura no livro do Salim? Olha, não é o tema principal, mas a gente tem duas referências à ditadura militar dentro do livro Nós. Uma delas é quando a gente fala ali que a mãe de uma personagem, né, a mãe da personagem ela, teve um primeiro marido que foi assassinado pela ditadura. Tá? Depois a gente vai falar mais sobre isso. E depois tem um outro momento também, tem um personagem que é um comissário de polícia, que tinha o nome de um famoso torturador da época da ditadura, que é um cara chamado Fleury. Então isso vai ser explicitado no livro também. Portanto, essas referências à ditadura, elas aparecem discretamente no livro, mas estão ali presentes como uma forma também de fazer a gente lembrar, de fazer a gente não esquecer e de fazer a gente aprender com os erros do passado. Certo? Muito bem, Salim tem essa preocupação com a questão da ditadura, sem sombra de dúvida. Mas olha, continuando, amigos, a gente percebe ali então que o Salim, depois desse tempo então sinistro aqui de 64, ele vai acabar ainda então indo durante os anos 60 para o Rio de Janeiro, certo? Já que o ambiente aqui para ele estava bastante complicado. Ele passou algum tempo no Rio, isso acabou sendo favorável para os contatos do autor no meio da literatura. A carreira dele ganha mais visibilidade nacional quando ele vai ao Rio de Janeiro, como escritor no caso. E ele depois vai voltar para Floripa, onde assume cargos como, por exemplo, ele chegou a ser diretor da EDUFSC, né, da editora da UFSC, também dirigiu a Fundação Franklin Cascais. Então é um cara que teve uma atuação muito forte na cultura de Floripa, tá certo? Mas não só isso, cara. Ainda lá nos anos 50, antes de estourar essa confusão toda da ditadura e tudo mais, o Salim ele foi um cara muito envolvido com a agitação cultural modernista na ilha, tá certo? O Salim foi um dos entusiastas ali do modernismo e liderou, junto com outros intelectuais da época, o chamado Grupo Sul, que é o modernismo catarinense, lá nos anos 50, tá legal? Finalzinho dos anos 40 e início dos anos 50, a gente vai ter aqui então o chamado Grupo Sul. E o Salim Miguel foi um dos expoentes mais importantes do Grupo Sul, que é o modernismo catarinense, tá certo? Então, grande agitador cultural da ilha de Florianópolis, o Salim Miguel. Mas sabe, ele acabou indo embora depois de Florianópolis para Brasília, onde terminou seus dias, tá certo? Então, aí lá pelos anos 2010, ele vai para Brasília porque ele vai ao encontro dos filhos que moram em Brasília, tem carreira lá. Então o Salim vai para Brasília, tá certo, para ficar mais perto dos filhos. E lá ele termina os seus dias. É em 2016 que ele vem a falecer, tá certo? E o livro Nós é o último livro do Salim Miguel, tá certo? Que veio a ser publicado em 2015. Então, logo em seguida, o autor veio a falecer. Tá certo? É isso. Então a gente fez um pequeno balanço aqui, né, da vida do Salim Miguel, tá certo? Na próxima aula, a gente vai falar das características desse brilhante escritor que é o Salim Miguel. Me acompanha aí. Valeu!